O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, na sinagoga de Nazaré, leu dentre os atributos para que o Espírito Santo o ungiu de anunciar um tempo de graça, anunciar um ano da misericórdia, dar um time, diriam os jovens, para aqueles que estão atazanados, para aqueles que estão angustiados, para aqueles que estão sofrendo. Dar um tempo de alívio para quem esteja em alguma situação desfavorável. O grande tempo quaresmal, que se une ao tempo pascal, quer ser, por vontade do Papa Francisco, exatamente neste ano da misericórdia, ainda mais significativo. Nós devemos dar muita atenção ao espírito, ao ânimo, ao convite que o Papa dirige ao mundo inteiro e, estando autorizado para isso, pelo fato da amizade, da estima, da aproximação que a sua pessoa suscita no coração, até mesmo daqueles que não são religiosos ou daqueles que não confessam a mesma nossa fé. Darmos-nos as mãos para que possamos viver de um modo intenso o significado da misericórdia. A tal propósito, nunca é demais explicar o significado desta palavra, misericórdia. Ela é composta de duas, miséria e coração. Misericórdias. É o coração que estremece, se compadece, que se move diante do sofrimento, da miséria, de alguém, de alguma situação que esteja ali diante da pessoa. É, portanto, um coração que se comove pela miséria alheia. Deste modo, o mundo inteiro, então, tem muito a aprender com esta atitude profética, porque foi o Espírito Santo que suscitou a necessidade de proclamar isso aos ouvidos do mundo atual. Quero, seguindo a linha estabelecida pelo Papa Francisco, que diz que o sermão dos padres não pode passar de 3 pontos, fazer hoje uma breve catequese, apontando então 3 itens. O primeiro é sobre a palavra de Deus. Os italianos têm um ditado, que eu vou só dizer em português, é assim: acordos claros, amizade longa. Ou seja, se os termos do negócio, do contrato, do acordo
forem claros desde o início, a amizade se propõe a ser mais longa. Porque então ninguém vem em cima da hora dizer alguma coisa. Não, mas isto não está no nosso acordo. Isto não tratamos sobre isso. Não estamos no pacto. O que eu quero dizer é o seguinte. Desde o início, Jesus nunca enganou os seus seguidores. Jesus nunca enganou os seus discípulos. Jesus nunca disse: eu vou estender diante daqueles que quiserem ser meus discípulos um tapete felpudo como aquele dos artistas do Oscar de Hollywood. Não, Jesus nunca falou em tapetes felpudos. O que é que Jesus diz aos seus discípulos? O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Com efeito, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Então, queridos, queridas, a vivência da fé nunca foi fácil. Lembremos, por exemplo, os mártires do início da nossa fé, que eram martirizados, que eram colocados nas arenas para serem devorados pelas feras, para lutar contra os gladiadores, que eram mutilados e que, no entanto, ao estarem ali, dizem os testemunhos, entoavam hinos, salmos. Mas não só naquela época. Os mártires que morreram aqui pela área ali do Rio Grande do Norte e que foram maltratados e martirizados pelos huguenotes, um deles morreu dizendo: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Ou seja, a vivência da fé implica, sim, o martírio, de alguma maneira. Se não é o martírio cruento, aquele em que se derrama o sangue, é o martírio incruente, aquele em que a gente então todos os dias padece. Mas isto tem um significado. O Papa Francisco diz que quando o cristão, quando a igreja desconhece a provação, que quando nós não conhecemos mais a perseguição, nós nos mundanizamos. A igreja, quando não é perseguida, ela se torna mundana, no sentido de então encaixe em tudo, para todos, qualquer coisa serve, de qualquer modo a gente vai levando, tanto faz como tanto fez. O Papa nos lembra nos tempos de hoje como isso nos faz então perder o genuíno espírito do Evangelho, que de alguma maneira está atrelado ao mistério da cruz que nos salva. Portanto, iniciando o tempo quaresmal, essa palavra de Jesus vem clara: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Jesus, noutra oportunidade, diz: o mestre não é melhor do que o discípulo não é melhor do que o seu mestre, nem o escravo é maior do que o seu senhor. Vamos então prosseguir no caminho de Jesus, buscando a nossa purificação, a nossa conversão. Segundo ponto, o tempo que nós estamos vivendo, proclamado pelo Papa Francisco como o ano da misericórdia, desde o dia 8 de dezembro a concluir-se na festa de Cristo Rei, em novembro. O ano de graça. Para isso ele estabeleceu que nós fizéssemos a experiência da peregrinação, não só nas 5 basílicas romanas, não só nas catedrais,
mas também em outras igrejas, quem sabe lá nas nossas capelas. E ele disse que até mesmo na porta da cadeia é para se estabelecer alguma coisa neste sentido, de modo que todos possam experimentar a graça do jubileu, que outra coisa não é que o sangue de Jesus derramado na cruz para a nossa purificação, para a nossa redenção. Mas ele estabelece que finalidade do ano da misericórdia é que a igreja redescubra neste tempo jubilar a riqueza contida nas obras de misericórdia, corporais e espirituais. Todas as vezes, diz ele, que um fiel viver uma ou mais destas obras pessoalmente, obterá sem dúvida a indulgência jubilar. Quer dizer que, portanto, as obras de misericórdia, elas possuem por si mesmo uma capacidade de redenção. Mas ainda quando a gente acrescenta a elas o tempero da caridade, do amor, do querer de fato fazer aquilo com vistas de Deus. E quais são as obras de misericórdia? São 14. 7 são as de misericórdia corporal e 7 são as de misericórdia espiritual. Vamos ver primeiro as obras de misericórdia corporal. Dar comida aos famintos, dar água aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, visitar os enfermos, visitar os encarcerados, sepultar os mortos. As obras de misericórdia espiritual, também 7. Aconselhar os duvidosos, ensinar os ignorantes, admoestar, advertir os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar as pessoas incômodas, rezar pelos vivos e pelos mortos. O mais impressionante, meus irmãos e irmãs, é que se nós formos analisar bem cada uma destas obras de misericórdia, das 14, nós vamos notar como elas são tão óbvias, como elas não têm nada de extraordinário. Elas até partem do bom senso. Por exemplo, se alguém está com fome e a gente tem comida, me digam, o que é que nós devemos fazer? Se uma pessoa está com sede e eu tenho água, o que é que o bom senso me diz que eu devo fazer? Se uma pessoa está nua, com frio, o que é que nós devemos fazer se porventura temos agasalho? E assim por diante. Se alguém está morto, o que é que nós devemos fazer se não sepultar? E outras coisas mais. Está em dúvida, a gente dá uma orientação, um aconselhamento. Estamos vendo que o irmão ou a irmã se dirige para o precipício, vamos admoestá-lo. Alguém nos ofendeu, vamos perdoar. E assim sucessivamente. Nós até, diante das obras de misericórdia, seja das corporais que espirituais, poderíamos dizer, é óbvio. Não, meus irmãos e irmãs, o negócio é que não são tão óbvias assim. Tanto que nós não fazemos, tanto que a igreja nos diz fazer, tanto que o Papa Francisco teve a relembrar à humanidade inteira que é bom, que é oportuno que nós retornemos a fazê-las.
Alguém poderia dizer: mas é meio complicado acolher peregrinos em casa. Mas é meio complicado ir dizer para o pecador porque ele vai me bater. É complicado, não é isso? Suportar alguém incômodo, já tentamos tantas vezes. E o Papa nos lembra aquela advertência de São João da Cruz, que depois Santa Teresinha de Jesus repetiu. Ao término da nossa jornada, nós seremos julgados pelo amor. São João da Cruz era um poeta. Ao dizer ao término da nossa jornada, é um eufemismo para dizer na hora da nossa morte, nós seremos avaliados pelo amor. Então quer dizer que o amor é matéria de prova final, vai cair na prova final, a disciplina do amor. Terceiro e último ponto, também dentro do espírito do Papa Francisco, que escreveu e trata e se preocupa com a ecologia, o tema da campanha da fraternidade é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E que a proposta dos bispos do Brasil é nós fazermos em comunhão com outros irmãos, mesmo que não sejam católicos ou não sejam cristãos. Por isso, a campanha da fraternidade ecumênica. Casa comum quer dizer tudo aquilo que é de todos, tudo aquilo que é um ambiente comunitário, tudo aquilo que é uma realidade que diz respeito a todos. E não é difícil entender. Imaginem se a gente joga lixos na vala. Quando entupir a vala, vai transbordar e quem mora na rua vai ser prejudicado, porque a rua é alguma coisa comum. Se nós desmatamos as florestas, se nós secamos os rios, se nós poluímos o ar, quem vai sofrer com isso? Todo mundo. Então, a casa comum é o mundo, é qualquer realidade que diga respeito a todos. E por isso todos nós somos responsáveis. Casa comum, nossa responsabilidade. Isso nos faz também entender, meus irmãos e irmãs, aquela responsabilidade que o Criador conferiu a todos nós, quando então Deus todas as coisas criadas para que o homem desse nome a elas e elas nos servissem. A campanha da fraternidade nos faz então relembrar este nosso compromisso. O Criador, depois de ter aprontado tudo e viu que tudo era bom, deu-nos de presente. E a pergunta que não pode calar: o que nós estamos fazendo disso que Deus nos deu? Vamos fazer um instante de silêncio.